Direito Processual Penal, Investigação Preliminar. Vamos falar agora sobre o arquivamento do inquérito policial, que nada mais é do que a cessação dos atos investigatórios relacionados ao inquérito e ou às peças de informação, que nós já falamos sobre elas em aulas anteriores, nos termos do artigo 28 do CPP. E o artigo 28 diz que se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Precisamos ainda falar sobre as características desse arquivamento. Quanto a isso, podemos afirmar que esse arquivamento ele é indisponível, porquanto tanto o delegado como o juiz ou tribunal não podem arquivar de ofício o inquérito, porque, como já estudamos anteriormente, o Ministério Público ele é o titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso 1 da CF, que diz que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ainda com relação às características do arquivamento, precisamos falar sobre a natureza jurídica deste. E sua natureza jurídica diz respeito a uma decisão judicial, porquanto produz coisa julgada. E como sabemos, a coisa julgada é aquela que não cabe recursos ou houve a preclusão temporal em relação ao ato processual. Isso implica no principal efeito da coisa julgada, que é a imutabilidade dessa decisão. Com relação a essa decisão, precisamos ainda apontar que ela é um ato composto. E aí, em relação ao ato composto, você vai precisar assistir às aulas de direito administrativo. Mas, em suma, teremos que o Ministério Público requererá ao juiz ou tribunal o arquivamento do inquérito. Estes deverão, então, apreciar esse arquivamento e daí, se aceitarem, arquivarão o inquérito policial. Ou, caso não aceite, haverá remessa para o Procurador-Geral, nos termos do artigo 28 que acabamos de ler. Ainda com relação à coisa julgada, precisamos apontar que ela basicamente é formada de duas espécies, a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal é aquela que gera direitos intrapartes. Portanto, é uma imutabilidade que ocorre dentro do processo. Logicamente, aqui aplicamos por analogia ao procedimento investigatório. Dessa forma, essa imutabilidade tem fundamento processual. Já com relação à coisa julgada material, seus efeitos serão extrapartes. Portanto, a imutabilidade dela é fora do processo, tendo fundamento material. Com essa pequena introdução, já podemos falar sobre os fundamentos do arquivamento do inquérito, que não estão descritos em lei, ou seja, non lege. Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência utilizam o artigo 395, que fala a respeito da rejeição à acusação, e o artigo 397 do CPP, que fala sobre a absolvição sumária, fazendo uma interpretação analógica para aplicar como fundamento ao arquivamento da denúncia. E o artigo 395 diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Já o artigo 397 fala que após o cumprimento do disposto no artigo 396 e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, porquanto temos aqui a atipicidade do fato, ou se foi extinta a punibilidade do agente. Com relação às três hipóteses previstas no artigo 395, com relação à inépcia, ela se dá somente na fase processual. Dessa forma, não se aplica ao arquivamento do inquérito. Com relação à falta de pressuposto processual ou condição para a ação, ou ainda da falta de justa causa
que diz respeito ao lastro probatório e, portanto, a autoria e ou materialidade do delito, essas hipóteses têm coisa julgada de natureza formal. Portanto, seus efeitos são intrapartes. Já com relação ao artigo 397, temos 4 incisos. Primeiramente, falando do inciso 2, que fala da excludente de culpabilidade, salvo no caso de inimputabilidade, nos termos do artigo 26 do CP, que diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Dessa forma, se lhe é aplicada a medida de segurança, que nada mais é do que uma decisão absolutória imprópria. Nesse caso, teremos 2 posições distintas. Uma primeira posição, que é a posição do STF, que diz que a sentença de arquivamento do inquérito produz coisa julgada formal, nos termos desse HC 87395 de 2017, publicado no informativo 858 do STF, e ele fala, contrariamente ao que ocorre quando o arquivamento se dá por atipicidade do fato, a superveniência de novas provas relativamente a alguma excludente de licitude admite o desencadeamento de novas investigações. Dessa forma, ela terá a natureza de coisa julgada formal. Já a doutrina entende que a natureza dessa decisão é formal material. Já com relação à excludente de licitude ou a não constituir o fato crime, portanto, será um fato atípico, como já informamos, tanto formal e ou materialmente, ou ainda quando extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal, que diz que extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, ou pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Em todos esses casos, a decisão de arquivamento do inquérito terá a natureza de coisa julgada formal e material, salvo na situação de atestado de óbito falso, porque, na verdade, este é um documento inexistente e, portanto, a decisão será também inexistente, baseada no brocado jurídico quod non est in actis non est in mundo, ou seja, aquilo que não existe nos autos não existe no mundo, com fundamento na teoria da existência jurídica, explanado nesse julgado do STF em habeas corpus 104.998 de 2010, que fala que, como assinala a teoria da existência jurídica do jurista alemão Karl Salomon Zacharie von Lingenthal, cuja doutrina foi defendida entre nós por Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello, entre outros, aquilo que não existe no mundo dos fatos não pode existir no mundo jurídico, porque o conjunto maior é o mundo dos fatos. O mundo jurídico tem que estar dentro do mundo dos fatos. Ele não cabe fora do mundo dos fatos. Se no mundo dos fatos não houve o evento morte, qualquer declaração nesse sentido, mesmo judicial, mesmo transitada em julgado, pode ser desconsiderada por qualquer um diante do que explica a teoria da existência jurídica. Assim, conforme Lorival Villanova, diz que a norma jurídica, ao atuar sobre os fatos que compõem o mundo, atribui-lhes consequências específicas, denominadas efeitos jurídicos em relação aos homens pela causalidade normativa. Dessa forma, com base nesses apontamentos, esse atestado de óbito falso diz respeito a um óbito inexistente, sendo então um documento inexistente, não produzindo dessa forma qualquer efeito jurídico. Salvo essa situação, as decisões baseadas nesses quesitos serão formais materiais. E como falamos anteriormente, uma decisão que tem efeito de coisa julgada material não poderá ser desarquivada. Produz efeitos extra parte, portanto, não é possível desarquivamento do inquérito nessa condição. Já com relação
ao inquérito arquivado por decisão que tenha lastro em coisa julgada formal, só produz efeitos intrapartes e, portanto, é possível o desarquivamento desse inquérito a qualquer tempo, bastando que haja novas provas.